Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui pelos estúdios da TV Com Santos com o programa Mãe Terra. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Quero pedir licença para adentrar as vossas casas e estar sempre levando informações sobre a cultura, sobre o social, sobre a filantropia e tudo aquilo que é pertinente, que é necessário na nossa sociedade para que a informação nos eleve e faça com que as coisas realmente aconteçam num processo social dentro da nossa sociedade santista aqui com grandes convidados. Obrigado a todos os nossos telespectadores pela audiência de sempre. Bem, como no programa anterior eu tinha pedido a ela, né, essa pessoa magnífica, essa guerreira, essa mulher preta, negra, desse movimento, esse vento que faz as coisas acontecer, nossa querida conselheira tutelar, Priscila Ribeiro, que volta aqui aos nossos estúdios do TV Com. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite, porque o nosso papo do programa anterior tinha tantas informações que você veio trazendo e que depois eu até fiquei analisando, pensando de tantas coisas que eu aprendi no programa. Seja bem-vinda ao programa Mãe Terra. Eu que agradeço novamente, fico muito feliz de estar aqui neste programa, né? De tanta importância, relevância, né, na nossa sociedade. É importante que a gente cada vez mais traga mais informações vindas de várias pessoas, né? Sim, com certeza, que venha contribuir, né, com a nossa sociedade, que é a nossa luta como, né, afrodescendente, povo preto, povo negro, e na questão da intolerância religiosa, que é sempre a nossa grande bandeira também, até por conta da nossa ancestralidade. É isso. Quanto mais tolerância houver entre nós, quanto mais união houver entre nós, quanto mais a gente falar sobre as nossas histórias, falar quem somos, né, o que nós fazemos, o que nós pensamos, eu acho que desmistifica e diminui o preconceito, né, diminui essa intolerância e tantas coisas terríveis que a gente ainda, infelizmente, tem que enfrentar sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa de axé. Não, e eu digo sempre, Priscila, que mesmo com todas essas informações, muitas vezes são pessoas até muito informadas, porém sofrem racismo, sofrem intolerância. Eu fico imaginando pessoas totalmente desinformadas, né, em situações de vulnerabilidade, bolha, como que pode estar tentando respirar dentro de uma sociedade opressiva, né, e racista e intolerante. Então, temos que, de fato, estar fazendo esse trabalho, cada um dentro do seu setor, fazendo os vertentes, né? E levando informações, ocupando espaços, buscando aquilo que é por direito, né? Como os filhos dessa terra, a contribuição que demos e os nossos ancestrais deram e até hoje nós damos com todas as informações que a nós, dentro dos saberes, nesses territórios, né, aprendemos pela questão oral, da oralidade, e estavam falando sobre saberes, né? E isso fortalece a sociedade, mostra a riqueza que o povo preto, a cultura negra tem, e que já está inserido na sociedade, mas muitas vezes velado, maquiado, ou com pertencimento do outro, do branco, do povo branco, de outras vertentes étnicas, né? Exatamente. E que não são as nossas. Sim, muitas vezes, inclusive, as nossas narrativas, inclusive as nossas invenções, elas são dadas como de outras pessoas, né? E aí tem exemplos que não acabam mais. Além das pessoas que são importantes, notórias, né, como Machado de Assis, como Chiquinha Gonzaga, como Lima Barreto, que tentam dizer que não eram negros, sendo que toda a sociedade sabe, sim, se você for ler o que eles escrevem, mas infelizmente o racismo no Brasil é um negócio
tão entranhado, tão difícil, né, de combater, que tenta-se até quando a pessoa é negra, transformá-la em branca, para não dizer que aquele grande feito, aquela grande obra é de uma pessoa negra. Ainda hoje, a gente ainda vive isso. É o racismo estrutural, né? Isso também é uma das coisas que é de grande importância estar combatendo esse racismo estrutural, até em virtude de podermos avançarmos como seres humanos, numa liberdade de crença, de diversidade, mas por uma cultura de paz, né? Porque um povo, ele necessita ter cultura e principalmente paz. Exatamente, né? Porque a paz só eleva os povos e fazem com que as nações cresçam e a sociedade também se fortalece, né? Sim, exatamente. Tem uma poesia do Bertolt Brecht que ele fala assim... primeiro levaram os trabalhadores, eu não era trabalhador, então eu não me abalei. Depois levaram os negros, mas eu também não era negro, então eu não me abalei. É mais ou menos isso. E aí, agora estão batendo na minha porta. E eu não tenho para quem correr. Porque no final das contas, quando você desumaniza uma pessoa, você vai dando possibilidades de outras pessoas também serem desumanizadas, né? Então, a sociedade acaba, em algum momento, pegando para todo mundo, né? Sim. É isso, tá todo mundo no final no mesmo barco. Óbvio que hoje, na nossa sociedade, e por muitos anos, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, né? Sofrem com esse preconceito mais escancarado, diário, cotidiano. Aberrante, né? Exatamente. Mas no fim das contas, se a gente não faz o que o senhor está dizendo, ir por uma cultura de paz, ir por uma cultura de compreensão mútua, né, da gente se cuidar como pessoas, em algum momento, do jeito que as coisas vão, vai acabar pegando para todo mundo, né, pai? Sim. Né? As pessoas estão... Na verdade, é um retrocesso, né, Priscila? Então, exatamente. A desinformação, colocar as pessoas no seu lugar de merecimento, né? Por capacidade, né? Exatamente. Ser avaliada por capacidade, isso é o justo, é o que teria que ser, né? Não pela sua cor da pele, pela sua raça, pela sua orientação de gênero, de sexual ou até religiosa, né? Exatamente. Priscila, falamos sobre espaços, né? E ter pessoas com essa construção social, vindas de territórios periféricos, eu acho que é de grande relevância, né? Até por conta que é quando falamos numa de nossas conversas sobre a questão de falarmos de nossas histórias, falarmos de nossas dores. E fala para as pessoas qual a importância delas apoiarem, por exemplo, você que foi muito apoiada na sua eleição como uma das mais bem votadas, né? Mas foi uma comunidade que te elegeu. E diga às pessoas como a importância de estarem apoiando representantes de várias vertentes e segmentos desses movimentos, dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento LGBT e todas essas vertentes, essa diversidade de pouca expressão em espaços de poder. Sim. Eu acredito de verdade que numa democracia, né, onde a gente vive, né, em tese, né, que é uma Sim. democracia, mas é uma democracia onde você tem um congresso nacional, por exemplo, onde 87%, se eu não me engano, são de pessoas que nunca receberam menos do que 20 salários mínimos. Ou seja, lamentável, né? A maioria das pessoas que estão lá legislando por nós são pessoas vindas de famílias ricas. Ou seja, não conhece esses espaços, né, de baixa renda, de dificuldade, como passa uma família, de fato, que muitas vezes tem que sobreviver com um salário mínimo. Exatamente. Se você tem, falando, que eu falei no programa passado, falando novamente, a Carolina Maria de Jesus, ela fala, o Brasil tem que ser governado por alguém que já tenha passado fome. Por quê? Porque não que precise passar por fome, mas se você não conheça tem de perto uma essa realidade, vivência, né? Exatamente, aquilo não te toca. Você não vai ficar tocado por uma realidade da qual você não tem nenhuma proximidade, né? Então, quando a gente fala de representação de pessoas negras, de representação de pessoas de culturas
africanas, né, de matriz africana, como o senhor que é um babalorixá, né, como eu que sou uma orientadora e uma mãe na Umbanda, né, e tô também seguindo esse caminho no Candomblé, como outras pessoas que são de matrizes que não são tão conhecidas, né, pessoas LGBTQIA+, pessoas que não têm tanta representatividade nos locais de poder. Por quê? Porque esses locais de poder vão passar a ter olhos para esses espaços. Porque se você for ver no Brasil, até 1936, as mulheres não podiam votar. Sim. Um pouco antes disso, só votavam os coronéis. E aí você vai vendo uma história de exclusão, né? Que é o que a gente tem. Uma continuação da escravidão. Exatamente, um lugar de desigualdade extrema. E aí você fala assim, essa desigualdade só atinge quem é pobre, quem é preto, quem é favelado, quem é de axé, quem é LGBT? Não. A violência extrema, ela atinge a todas as pessoas. Exatamente. Chega algum momento que a reação dessa violência vai chegar nos ricos também. A gente teve agora um exemplo muito, muito expressivo disso, a pandemia. Sim. Uma questão de saneamento público, de uma doença que Pandemia mesmo, afetou o mundo inteiro. A rico, a pobre, a branco, a negros, a amarelos. Todas as pessoas. Todas as raças e etnias. Exatamente. E classes, né? Classes e etnias. Você vê, lógico que a pessoa pobre vai sofrer mais. Por quê? Porque mora um monte de gente, não tem recurso, mora um monte de gente amontoado num lugar. Se você for ver as estatísticas, morreu mais gente preta, morreu mais gente pobre. Até por conta da questão de não poder estar restrito, como a pandemia exigia, que as pessoas tinham que sair na luta pro pão de cada dia. O primeiro registro de Covid no Brasil foi uma pessoa que era empregada doméstica. Pegou de uma família que veio da Itália e ela estava cuidando da casa deles e pegou Covid. Então é isso. Tinha que trabalhar. Ela tinha que trabalhar, ela não tinha como ficar em casa. E assim infelizmente, na nossa realidade, em muitos aspectos. Então, por isso que é importante. Porque como você vai ter leis, como é que vão ser legislados leis para pessoas pobres, para pessoas pretas, para pessoas de terreiro, se essas pessoas não estiverem lá? É o que o senhor falou. Quem é que vai contar nossas histórias? Se você vai ver a história do Brasil, ela é contada. O Portugal veio descobrir o Brasil. Portugal descobriu o Brasil? Não, o Brasil está aqui, a população bem indígena, antes, né? Há não sei quanto tempo, mas quem está contando a história são eles. A população indígena, ela era não sei quantos milhões e se tornou uma parte minúscula. Os povos tradicionais indígenas, né? Exatamente, os povos tradicionais da nossa terra, desta terra. E né? que também foram, de uma certa forma, escravizados, sim, insultados, sim. né? São até hoje, discriminados, até hoje está acontecendo assassinatos no território indígena, né? barbáries, para poder ter dinheiro, para poder tirar petróleo, pedras preciosas. Benefício, como sempre, né? Sempre, como acontece com a própria África, né? A invasão da colonização inglesa, francesa e assim sucessivamente. E o Brasil também, ele acaba retratando também, de uma forma muito parecida, sim, que a gente sabe que no Nordeste, Norte e Nordeste, a invasão de ingleses, franceses e assim sucessivamente, essa cultura, né, eurocentrista, né? Exatamente, se reproduz isso aqui no Brasil e isso, infelizmente, no Brasil e no mundo, né? Sim. E isso, infelizmente, torna que a gente tem um país e um mundo onde 1% da população detém quase tudo que é de riqueza e o resto divide. Isso não tá dando certo, né, pai? Exatamente. Você vê a violência que a gente está vivendo, você vê as pessoas, só de dar oi para você no trânsito errado. E a desvalorização da sua própria raça, porque a partir do momento que você não se reconhece como de uma vertente, de uma etnia, de uma raça, onde você tem orgulho da sua raça, você passa a não querer sê-la. Exatamente. E isso é o que tem, o trabalho que os movimentos, né, têm feito. Inclusive, é uma das perguntas que eu quero lhe fazer. Qual a importância dos movimentos sociais para alcançar políticas coletivas para toda a população e de estar presente nas disputas de narrativas negras de terreiro e periferias, nos ambientes acadêmicos? O que você me diz sobre isso? Olha, eu acredito que a única forma que a gente tem de superar
essa violência que a gente tem hoje no nosso estado, na nossa vida, é a gente, a partir da luta dos movimentos sociais, a partir de ter as nossas histórias sendo contadas por nós mesmos, a partir da gente conseguir ter equidade dentro dos espaços de poder, porque isso é uma questão muito importante, né? Tudo agora é sobre racismo. Não, não é tudo sobre racismo. A questão é, a gente tem uma população que é 50%, mais de 50% de pessoas negras. No Brasil, segundo país, só perdemos para a Nigéria. Exatamente. A segunda maior população negra fora do continente africano. Porém, se você for ver os espaços de poder, não tem quase pessoas negras. Se você for ver foto dos juízes, né, todos os juízes do Brasil, quase nenhum é negro. Se você for ver nos principais salários, nas pessoas que têm os principais ganhos, Congresso reconhecimento, Nacional, né? Reconhecimento, não tem pessoas negras. E aí quando o senhor fala assim, as pessoas elas precisam se afirmar. E isso dizendo que por competência, gente. Porque, na verdade, não é por ser negro, mas sim por ter competência. Exatamente. E mesmo tendo competência... Não chega. Eu tive falando com algumas pessoas do movimento, que eu digo sempre, o negro, ele tem que mostrar 3 vezes mais. Às vezes até mais de 3, pai. Né? É um exemplo, né? Então, quer dizer, por mais que ele tenha competência, né, sobre aquilo que ele se debruça, em estudar, em saber, ele, mesmo assim, ele tem que fazer 3, 4, 10 vezes mais. Esses dias aconteceu, saiu pra nas ficar redes... igual, né? Exatamente. Saiu nas redes sociais esses dias, uma professora da USP foi fazer o concurso, passou no concurso em primeiro lugar, olha, pasme, para ensinar literatura africana, e os colegas dela, porque eram 5 candidatos, os outros 4 eram pessoas brancas. Eles entraram com recurso e a USP cancelou o concurso. Tá na justiça. É então, lamentável. assim, é lamentável. A gente repete, a gente tem dados, a gente fica mostrando as estatísticas e mesmo assim, infelizmente, a gente está o tempo inteiro tendo que provar por A mais B o quanto que a gente tem competência e possibilidade de fazer as coisas, sabe? Maravilhoso. Isso é maravilhoso porque os nossos, eles têm realmente tendo um empenho. Eu digo que eu tô com 57 anos e há 40 anos atrás a coisa era bem diferente. Eu vou para mais umas perguntas mais a fundo sobre a questão até na educação, mas é depois do intervalo. A gente já volta já, fiquem aí. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com o Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com o programa Mãe Terra pelos estúdios da TV Com Santos. Estamos aqui com um papo maravilhoso, grandes informações da nossa queridíssima guerreira, essa mulher preta de axé, nossa querida Priscila Ribeiro, nossa conselheira tutelar aqui na cidade de Santos, trazendo grandes informações. Eu estou saindo aqui cheio de bagagem com essas informações que foi dita aqui no programa anterior e nesse. E eu fico muito feliz. Priscila, estávamos falando sobre a importância dos movimentos, né? Sim. Dos movimentos sociais para alcançar políticas coletivas para toda a população. E de estar presente nas discussões, nas narrativas negras de terreiro e periferias. E em ambientes acadêmicos. Sim. Então, você está fazendo mestrado, né? Sim, vou iniciar agora em janeiro, né? Fevereiro, provavelmente. Eu acabei de passar um processo de junho, julho, agosto, setembro, acho que uns 5 meses de processo seletivo, foi bem extenso o processo, prova, entrega de trabalho, mas como a gente estava, né, falando, pai, essa necessidade que nós temos mesmo de disputar essas narrativas. Não só em ambientes como eleitorais, né, que eu, por exemplo, já fui candidata, porque é necessário... Não, mesmo como conselheira tutelar, como, né? Conselheira tutelar. Você teve que fazer votos aí, ter a confiança da comunidade, da população, para poder estar ocupando esse espaço. Sim, sim. Onde são espaços de grande relevância, são geralmente ocupados não para pessoas pretas, muitas vezes. Sim. A gente sempre vê pessoas brancas. Aí, em virtude de toda uma questão histórica do Brasil, escravidão e tudo mais, onde a gente fala de cotas, intracotas e tudo mais. Exatamente. Aonde dá o homem e a mulher de hoje, né? Priscila, me diga uma coisa. É importante, sim, que as pessoas valorizem pessoas inerentes de periferias, de espaços onde passaram, onde foram, onde conviveram, até porque quando você vai dentro de um lugar onde o posto maior, a batuta, vamos dizer assim, está na mão de uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre a questão periférica, esses territórios, esses espaços, ela não vai ter só o conhecimento básico, né, técnico, né? Ou melhor, o conhecimento técnico, mas sim o conhecimento da vivência, dos saberes, e poder dar um acolhimento àquelas situações inerentes àquele espaço público onde há a necessidade da população, não é isso mesmo? Sim, independente de qual for a profissão. Eu acho que a pessoa ela sempre vai trazer consigo a sua história, a sua bagagem e a sua empatia também. Um exemplo que eu posso dar para o senhor, as sentenças no judiciário. Se você pegar histórias famosas, um filho de desembargador pego com uma quantidade enorme de drogas, balança de precisão, tal. É uma história famosa essa daí. Foi pego, saindo de sei lá da onde. Ele foi considerado como uma pessoa com dependência química. Agora você... Um usuário, então. Exatamente. Com quilos e quilos, mais balança. Onde caracteriza... transparentemente que é tráfico de drogas. Mas agora você vai pegar um menino negro de um território periférico, com certeza, com uma quantidade irrisória, ele vai ser considerado. Vi esses dias no jornal uma mulher que foi pega roubando, que até na Constituição nem é crime, roubando o alimento. E o juiz disse que não ia dar a abertura da prisão dela. Mesmo o advogado habeas corpus, não deu habeas corpus, ela roubando para comer. Mesmo assim, o juiz não deu habeas corpus. Agora, você vai ver um figura que roubou não sei quantos milhões de não sei o quê. Isso tem acontecido demais no nosso país. Isso acontece o tempo inteiro. Cada minuto, vamos vendo nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Exatamente. Priscila, me diz uma coisa, sobre as questões das leis. Qual o papel do Conselho Tutelar e dessas leis, as distorções e as dificuldades na aplicação dessas leis? Que eu tenho notado que existe uma certa deficiência, não sei se são a questão só técnica de algumas pessoas que estão à frente nesses departamentos. O que você tem a nos falar, com todo o seu conhecimento, que você tem bastante para poder
trazer essa... Não é só uma questão técnica, não, pai. Existe, na minha visão, um projeto onde algumas partes da população não, vamos dizer assim, merece o acesso, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas acham que o conselho é, o que a gente já tinha falado, aquele lugar que vai pegar e tirar a criança da rua. E vai tirar a criança do pai que está falando alto. E vai de alguém que bateu na criança. Isso é óbvio que não é para ser feito, porém não é assim que a gente trata essas questões. A gente tem um sistema de garantia de direitos, onde é a escola, onde é a saúde, onde é a própria segurança pública. E todo esse sistema, ele tem que se conversar para poder fazer a proteção dessa criança. Quando a gente fala de distorção, é aquela visão de que o conselho tutelar está lá para tirar a criança da família, que não está conseguindo criar de alguma maneira. Ou então, na visão daquela pessoa, não está conseguindo criar. Para você ter ideia, eu já recebi ligação da polícia falando de um sequestro de uma criança. Oi, eu queria falar com a conselheira, tudo bem? Aqui é da delegacia tal, não vou citar qual é a delegacia. Então, mamãe tá aqui, o padrasto foi buscar na escola e a gente não sabe onde ele tá. Ex-marido dela. Mas espera aí, ele é responsável legal por essa criança? Não. Então isso não é um sequestro? Ou seja, as pessoas não sabem nem do seu próprio trabalho. Querendo que o conselho vá até. Eu falei, moça, eu não tenho viatura, eu não tenho acesso à câmera. Não é nem de competência. Não é de competência. Eu não tenho acesso à câmera. Como é que eu vou achar essa criança? Agora me fala uma coisa. Tem sido muito difícil garantir os direitos do Instituto pela ECO, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo esse seu trabalho, você tem encontrado barreiras para com que seja de fato a lei seja implantada de uma forma muito firme? Todos os dias. Eu falo muito. Mesmo com lei? Eu falo muito. Isso daí já é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Que o Brasil, as leis não... A lei é só no papel, né? No caso do ECA, por isso que eu acho o ECA incrível, porque eles colocaram um órgão para fazer com que a lei seja aplicada. Porém, isso daí a gente faz com muita luta. Eu falo que o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho militante, não é um trabalho qualquer. Porque se você não ficar brigando todos os dias, e eu falo briga assim, por conta de transferência de vaga próxima da escola. Não tô nem falando de coisas grandes. Tô falando assim, precisa fazer luta para você, às vezes, conseguir que uma criança estude próximo à casa dela, coisa que é básico na lei. É coisa de maluco, assim, você tem que brigar mesmo. Por quê? Porque no Brasil tem uma visão de que o que é público é favor. As pessoas acham que é favor, é tudo numa coisa de troca, sabe? Isso é resquício também da escravização, né? Sim. Quero os coronéis, aí se eu quero te dar alguma coisa a mais é porque eu sou teu amigo, não é porque tá lá escrito na lei. Então, existe sim uma luta gigantesca para a implantação dessa lei no Brasil. A gente tem que ficar lutando por ela todo dia, inclusive eles estão querendo diminuir a abrangência dessa lei já há alguns anos, então a gente continua precisando lutar por ela. Gente, tudo que é bom se encerra tão rápido. Olha, obrigado, Priscila, você deu uma aula aqui pra gente, assim, trazendo grandes informações. Só tenho a agradecer em nome da população, em nome do programa Mãe Terra, e espero estar vendo você, assim, galgando várias esferas aí sobre a questão, na sua questão pública, para trazer benefícios nesse coletivo, como uma mulher de comunidade, uma mulher de axé e uma mulher preta, aguerrida e guerreira. Axé, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, de verdade. O prazer é todo nosso. Quero agradecer a todos vocês também pela audiência, quero também agradecer ao Ile Dogum, né, a minha querida Bruna, pelo sempre estar firme conosco, nosso parceiro. Também as nossas flores, que a gente dá sempre para as nossas convidadas, a gardênia do Felipe, a Genial, com as nossas canecas, onde Priscila também vai levar de presente, ó, as nossas canecas da Genial 013,
que confecciona essas canecas lindas do programa. E deixo aqui o nosso axé, um grande beijo. A nossa TV Com Santos aqui, que sempre acolhe o programa Mãe Terra com muito carinho. E com ele todos os nossos convidados e a informação e a população que mais necessita de saberes. Beijo grande, muito axé. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina.